Se nós não tratarmos na nossa vida de coisas antimateriais, e se nós ficarmos concentrados somente no aspecto material da vida, como normalmente acontece, então nós entramos com o tempo nesse estado de medo, de miséria, de insegurança e de não sanidade. O ser humano vive em diferentes dimensões, em diferentes graus de consciência. E se ele se ocupa somente da esfera material da vida, por esfera material nós entendemos a física, a emocional e a mental. Então, se nós nos ocupamos somente das dimensões materiais da vida, nós perdemos o equilíbrio, perdemos a harmonia e entramos por esse campo que nós conhecemos. Se nós permanecemos centrados e se nós permanecemos totalmente envolvidos só com o lado material da vida, nós deixamos de entrar em uma outra espécie de leis. Nós não participamos conscientemente das leis do universo que trazem para o homem uma sustentação em todos os níveis de consciência. Então, por estar centrado no lado material da vida, no lado físico, no lado emocional e no lado mental pensante da vida, nós estamos vendo a crise atual do planeta. Mas esta crise não é só uma crise da humanidade. Para que haja uma humanidade em crise, é preciso que outras coisas maiores do que a humanidade estejam em crise também. Então é claro que assim como a humanidade está em crise, o planeta também deve estar em crise. E todo o sistema solar deve estar também passando por uma crise, porque nós somos o reflexo de tudo o que acontece neste sistema solar. Então, se nós conseguirmos, compreender quais são estas crises, nós podemos nos conduzir e podemos compreender o que está se passando no mundo humano e podemos então trabalhar melhor com esse material e com essas situações. Assim como nós, como humanidade, estamos conscientizando neste momento muitas coisas que não sabíamos, o planeta Terra também está conscientizando muitas coisas. E o sistema solar também está conscientizando muitas coisas. Dentro da Terra, dentro do planeta Terra, existe esta humanidade encarnada que somos nós e que está passando pela crise final do egoísmo. A humanidade está, neste momento de crise, aprendendo a transcender o egoísmo. E como é que a humanidade está aprendendo a transcender o egoísmo? Ela está aprendendo a transcender o egoísmo através de um aumento das suas necessidades. Então, quanto mais houver necessidades, mais a humanidade se abrirá para outras soluções não egoístas. Então, não há meios, ou não houve meios até agora, da humanidade se descentrar do seu egoísmo. Vocês podem perceber, que cada um de nós, legalmente, dentro de uma moral social, dentro de uma moral civil, até dentro de uma moral religiosa,
nós estamos em um regime totalmente egoísta, porque cada um de nós trata fundamentalmente de si, não é? Cada um de nós trabalha pela própria subsistência. O outro é espiritualista porque ele quer o próprio desenvolvimento espiritual e assim por diante. Então é um regime egoísta no qual todos se encontram. Então tudo aquilo que a humanidade faz é em função dela mesma. Vocês veem que a humanidade precisa de papel para escrever. Então ela só pensa nisso, ela só pensa que precisa de papel para escrever. Se isso custar cortar todas as árvores que existam no planeta, ela corta, porque ela precisa de papel para escrever. Então ela não pensa que as árvores são um reino vivo, são um reino vegetal. Então a humanidade, nesta sua visão egocêntrica, ela é capaz de destruir um reino inteiro, porque ela precisa de alguma coisa. Vê como é que a humanidade está centrada. Se vocês examinarem, cada indivíduo luta pela própria subsistência, sem levar em conta se ele está tirando alimento da boca de um outro. Vocês perceberam isso, né? Então, assim como um homem não leva em conta o outro quando se trata daquilo que ele precisa, a humanidade faz o mesmo. Então, é esse aspecto da humanidade que é cego e ignorante diante de certas leis do universo, é isso que levou a humanidade ao estado em que ela está. E o planeta Terra também, por sua vez, está passando por uma crise. Porque, assim como a humanidade agora, através da necessidade, vai começar a descobrir que ela é egoísta e que tudo no universo vive em união, em amor, em cooperação, e não vive em guerra, em luta ou em competição. Então, assim como a humanidade vai aprender isto, a Terra também está aprendendo alguma coisa. E o que a Terra está aprendendo é que ela tem outras funções no espaço do Sistema Solar, além da função que ela teve até agora, que foi uma função de purificar todo o resíduo, não é, da galáxia que é atirado na Terra, e aqui é purificado, inclusive almas humanas que vêm para cá para fazer o seu processo evolutivo através da purificação. Então, através desta prática da purificação contínua, a Terra se condicionou também a isso, e a Terra passou por toda esta fase de ser o órgão purificador do Sistema Solar e até um certo ponto da galáxia também. Este reino humano que vive na Terra, ele é representado por nós, que somos seres encarnados, e é representado também por outros seres espirituais, mas que não encarnam e que vivem nas dimensões internas da vida. É a maior parte da humanidade que não vive encarnada, que por ter atingido um grau de consciência elevado, não tem mais necessidade de encarnar e nem suportaria ficar encarnado. Então existe uma grande parte da humanidade que vive nos níveis superiores de consciência, que vive nos níveis suprafísicos, que vive nos níveis internos. Esta humanidade interna e muito avançada, ela também está em crise hoje. Então a crise é geral no planeta Terra. E qual é a crise desta humanidade interna, que nós chamamos também de hierarquia? Existe uma hierarquia, que é aquela que governa o mundo
mas esta hierarquia é interna. E esta hierarquia também está em crise neste momento. E qual é a crise desta hierarquia? Esta hierarquia está tentando reconhecer bem claramente qual é o propósito superior para a Terra. Porque isto não compete aos homens encarnados. Os homens encarnados podem saber isto relativamente. Mas os homens não encarnados, a hierarquia, os homens de alta evolução e que não estão em nível físico, o trabalho deles é reconhecer qual é o propósito, qual é o plano, qual é a vontade cósmica para o planeta. E depois deles reconhecerem isso, eles têm que transmitir para os homens encarnados, inspirando, guiando, orientando e traçando os rumos para os homens encarnados poderem materializar este plano aqui. E embora a hierarquia planetária terrestre humana seja altamente evoluída, esta hierarquia também está passando por uma crise de compreensão do plano. Porque o plano evolutivo não é fixo. O plano evolutivo muda. E neste momento, todo o sistema solar está passando por uma mudança. Está saindo de uma área de influências para uma outra área de influências. O sistema solar está em transição. Então, a crise não é só uma crise do homem humano encarnado. Não é só uma crise do homem de média evolução. Mas é também uma crise da humanidade altamente evoluída, é uma crise do planeta e é uma crise do sistema solar também, que está passando de uma esfera de influência cósmica e galáctea para outra. E isto são modificações enormes. Isso tudo reflete, então, em cada um de nós. Como o homem humano encarnado vive hipnotizado por tudo o que é material, o homem humano encarnado vê uma crise do ponto de vista negativo. Mas isso é porque ele está identificado só com a matéria, com nada mais. Ele está envolvido com as coisas materiais, físicas, emocionais e mentais. Então, todo ser que está assim limitado, ele considera uma crise algo negativo. Então, nós teríamos que ver uma crise de um ponto de vista inteligente, em primeiro lugar. E ver uma crise como algo que é extremamente benéfico. Porque se não vier uma crise, nada sai do lugar. Vocês veem, se não houver uma crise material, como é que os homens iriam se ajudar mutuamente? Nunca, jamais. É só quando um precisar extremamente de um outro é que vai haver realmente uma colaboração e uma cooperação franca, ampla, livre e sadia. Se não, continuaria a haver isto que a gente chama de comércio. A gente dá uma coisa para o outro e o outro dá uma coisa para a gente. Então, ficaria neste sistema de trocas, ou de vendas, ou de compensações, e nós não sairíamos do lugar. E o que acontece nesse sistema em que as coisas não fluem livremente? Acontece que aquilo que é de todos acaba não sendo mais de todos. Então, com esta visão limitada, surgiram certas coisas na Terra que não são mais possíveis arrancar. E que isso é preciso exatamente uma crise como esta que nós estamos vivendo e que está em crescendo, está num ritmo crescendo e que vai chegar num nível ainda mais agudo. E nós temos que nos preparar para isso, porque nós temos que trabalhar dentro desta crise. Nós temos que viver dentro desta crise e evoluir dentro desta crise. E compreender o que esta crise está trazendo.
Então, houve 3 coisas que se instalaram na Terra desde o princípio e que não está sendo possível remover, a não ser com uma crise definitiva. Essas 3 coisas são coisas que existem na Terra e que são anticósmicas, porque é só aqui que existem estas coisas. A primeira é a propriedade privada. É uma coisa que só existe no planeta Terra, em toda a galáxia. A segunda crise é o uso da energia para o prazer. O uso da energia para a satisfação dos desejos. Então o homem usa energia, recursos, para a satisfação de desejos e para o prazer. E o uso da energia para o desejo e para o prazer no campo sexual trouxe a superpopulação, a miséria e trouxe a encarnação bilhões de almas que não deveriam estar encarnadas, mas que encarnaram por causa da promiscuidade sexual. E o terceiro ponto anticósmico, e que está acontecendo, que sempre aconteceu, e que agora chegou no seu momento de dissolução, é a educação. Porque é só na Terra que a educação é repressiva. Isto é, o indivíduo vai para a escola e é colocado na consciência dele uma série de coisas já prontas, já pré-fabricadas. Fórmulas, leis, esquemas, regras, experiência, tudo da forma, chega tudo pronto para ele. Então isto, diante da lei cósmica, é considerado um crime, e que na Terra se perpetua, que na Terra se comete legalmente e se comete naturalmente. Então, no campo da educação, chegou-se também a uma crise que, se não fosse a atual situação da educação, a humanidade não despertaria para a verdadeira mudança que tem que haver. Então, a energia desta crise é exatamente esta energia transformativa com a qual nós temos que aprender a trabalhar. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a energia da crise, que é exatamente para que a mudança que tem que acontecer na Terra, porque esta mudança está predestinada no plano universal e está aceita pelo grande ser, que é o sistema solar, e aceita pelo grande ser, que é o ser planetário, que é o espírito da Terra. Esta mudança foi aceita. Então, a implantação desta mudança nos níveis de consciência do homem é uma coisa que está se dando independentemente do homem concordar com ela, como vocês estão vendo. Mesmo que a mente humana, que vive nas 3 dimensões e que, portanto, vive condicionada pelos aspectos materiais, mesmo que a mente de um indivíduo não concorde com estes pontos, mesmo assim, este indivíduo está sendo trabalhado pela crise. E mesmo que a mente dele não concorde com esses pontos, porque ela ainda não alcança o que estes pontos querem dizer, mesmo assim os indivíduos estão sendo trabalhados. Isto é, a humanidade como reino está salva. Ela não está salva porque ela tem religião ou porque não tem religião. Ela está salva porque a vida universal decidiu que a humanidade vai ser transformada. A humanidade que vive limitada nesses níveis tridimensionais. Então nós estamos diante de uma crise que nenhum de nós vai poder abandonar, porque esta crise é não só individual, interna e profunda, mas esta crise é planetária,
E esta crise, ela é de todo o sistema solar. Só que no sistema solar, nos outros planetas e nos outros seres do sistema solar, a crise não é tida como aqui. Aqui nós, diante da crise, a temos como uma coisa negativa. Fora da Terra, onde há mais consciência, nos níveis em que há mais consciência, a crise é tida como o instrumento favorável para que a transformação se dê. Então, como aqui na Terra, a humanidade ainda está trabalhando para perceber o que é uma crise e o que uma crise está dizendo para ela, né? Como a humanidade está ainda nesse estágio, a uma certa altura, este grande ser, que é o sistema solar, viu que só no sistema solar não haveria energia para transformar a Terra, porque a crise da Terra era realmente muito profunda. A crise da Terra é muito profunda. Então, com este apelo do sistema solar para toda a galáxia, para que a galáxia ajudasse a resolver a crise da Terra, justamente por ser uma das mais profundas que existem em qualquer ponto do cosmos, e por ser a mais profunda crise que a Terra atravessou até hoje, justamente por ser a mais profunda, a Terra é o planeta que está sendo mais ajudado de todos. E vocês podem ver o quanto o planeta está sendo ajudado pela ajuda que cada um de vocês recebe quando realmente se abre na direção certa. Como esta crise não é uma crise destrutiva de eliminação da humanidade, como esta crise é uma crise de transformação, é uma crise de evolutiva, então vocês notam que todas as vezes que vocês se abrem sem nenhuma reserva para aquilo que a crise está trazendo, quer dizer, necessidade de transformação, quando vocês se abrem para a transformação, vocês notam facilmente quanta ajuda vocês recebem. E esta ajuda, ela está disponível realmente em todos os planos. Desde o plano físico, e o que mais necessita de purificação, junto com o emocional e o mental. Então, nesses 3 níveis, é onde cada um de nós necessita de mais transformação. Porque nos nossos níveis, além do mental, a transformação se faz com mais liberdade e com mais abertura. Porque não existe o condicionamento cerebral. E não existe o condicionamento mental. E nem o condicionamento emocional. E não existe também, nos nossos níveis superiores de consciência, aquele que para nós é o maior obstáculo aqui enquanto estamos encarnados. Quer dizer, esta necessidade que nós temos de satisfazer os nossos desejos. E esta ilusão que nós temos de que as coisas materiais, e de que o mundo material, e de que o mundo mental, e de que o mundo emocional é o mais real de todos. São os mundos reais. Então, nessas 3 dimensões, nós temos mais resistência para nos abrir à transformação. Você quer ver um exemplo? Nessas 3 dimensões, na física, na emocional e na mental, toda subsistência que nós retiramos de coisas materiais é o mínimo que nós precisamos. A maior parte da energia
que nós necessitamos não vem das coisas materiais. Então, digamos que a gente necessite, para estar vivo, de cerca de 20 a 30% de substâncias materiais e de 70 a 80% de substâncias antimateriais. E quem é que cuida disso? Quem é que trabalha pela própria subsistência guardando esta proporção? A maioria vive para trabalhar só para se manter materialmente. Isto é, mais de 70% da subsistência não é conscientemente buscada, não é conscientemente trabalhada. Então, nós, que no mundo material poderíamos estar cerca de 150 anos dentro do corpo físico assim como ele é, nós não chegamos nem à metade deste período. Porque nós pensamos que a nossa vida sobre a Terra depende quase que exclusivamente de substâncias materiais. Com isso, nós reduzimos pela metade a capacidade do nosso corpo físico estar aqui, hospedando um espírito e uma alma. Então, esta crise, tudo o que está acontecendo, é uma forma que o plano evolutivo e que a inteligência suprema encontrou para levar a Terra toda a um outro estado, a um outro estágio de consciência, a um estágio que a coloque no mesmo nível dos outros planetas do Sistema Solar. Porque em comparação com o grau de consciência dos demais planetas do Sistema Solar, a Terra é um planeta considerado obscuro, ignorante. Então, o que está sendo trabalhado na Terra é exatamente esta consciência, é exatamente esta ampliação da consciência. E isto tem que começar com cada ser, com cada homem. Isto tem que acontecer nele. Então, cada indivíduo, cada homem, está passando pela crise necessária dentro das suas possibilidades. Está sendo levado à crise até o ponto em que ele possa ser levado. Então chegou o momento de tensão que o homem ou percebe o que a crise está lhe dizendo e se abre para as mudanças, ou ele entra num estado de ruptura. Individualmente, como civilização, como planeta, etc. Então estava-se esperando, estava-se aguardando que a crise chegasse em um ponto que até os incautos percebessem. Estava-se esperando que as coisas chegassem em um ponto irreversível e que até aqueles mais resistentes vissem que não existe mais solução humana para isso que está aí. Este ponto exato ainda não chegou, mas nós estamos quase chegando ao ponto em que quase todos vão notar que a crise é irreversível, que não há mais forma de mudar, de manipular os elementos terrestres na mesma linha em que eles foram usados até agora. E em todos os campos da vida vocês estão notando isto. Existem seres encarnados que estão prontos para reconhecer isto e que estão prontos para aliviar a crise geral. E existem outros que ainda não estão prontos e que vão viver então a crise lutando contra ela, ou vão viver o conflito que a crise traz e sem entender exatamente o que está acontecendo. Porém, este ano, que foi o ano de 1988, foi um ano extremamente importante para todo o Sistema Solar. Foi o ano em que o Sistema Solar
como um todo, ele ultrapassou aquele limite no seu ponto de transição e entrou na sua contagem positiva, quer dizer, ele já entrou na sua fase nova. Ele teve, então, um ponto de transição importantíssimo. E isto refletirá na situação da Terra de uma forma muito rápida. Se cada indivíduo se abrir definitivamente para a transformação, é imprevisível o que possa acontecer na consciência dele, hoje em dia, num curto prazo. É imprevisível isso. E não existe nenhuma possibilidade de prevenir isso, e de calcular isso, e de analisar isso. Porque nenhum processo de desenvolvimento feito até hoje na Terra se compara com o ritmo do desenvolvimento que a consciência está tendo nesses anos em que a crise se está robustecendo. Porque realmente chegou a hora da grande oportunidade. Esta oportunidade hoje é tão grande e a energia facilita tanto esta oportunidade que hoje um indivíduo, sabendo a verdade, e se ele se abrir à verdade, ele é transformável dentro de um prazo tão curto como nunca foi no planeta, desde a sua origem, desde o seu começo. Então, se nós tivermos uma inspiração interna, se nós tivermos uma orientação intuitiva do nosso próprio nível intuitivo, de como nós nos comportarmos nos dias atuais e de como que atitude nós possamos ter nos dias atuais e nesses momentos, nós vamos assistir a nossa transformação acontecer em um ritmo completamente imprevisto e impensável. E se vocês cultivarem aquilo que é o exercício supremo nesta época, porque nestes momentos de emergência, nós não temos mais tempo para fazer aqueles yogas que levavam anos e anos e vidas, né? Não temos mais tempo para ficar fazendo um exercício que levava uma vida inteira para vocês entrarem na coisa, aqueles exercícios espirituais que se usava. Não, vocês hoje têm que entrar pelo caminho direto, vocês têm que chegar rápido, vocês têm que logo ficar atualizados, porque nós já estamos numa situação de emergência. A situação é de emergência nas 3 dimensões. Então, nós temos o conhecimento de que para nós, numa situação de emergência, a técnica suprema é vocês se aquietarem, é vocês se voltarem para dentro com a intenção profunda de se deixarem transformar. Se vocês estiverem envolvidos com um trabalho de 10, 12, 15, 20 horas por dia, como tem gente que está envolvido, mesmo assim vocês podem fazer esse trabalho. Se trata de vocês internamente se aquietarem e se abrirem para a transformação e terem a intenção, desejarem, vocês terem como meta suprema não serem mais o que vocês são. Quando vocês cultivaram isso, vocês estão dentro de uma técnica perfeita. E não precisa nenhum curso para isso. E isto ninguém pode ensinar para vocês fazerem. Vocês sabem, cada um sabe como é que faz isso, cada um é que usa o próprio desejo corretamente. Em vez de desejar o que se deseja a transformação. Mas em vez de a gente desejar a transformação impondo condições,
Né? Porque, claro que todo mundo quer a transformação, só que todo mundo quer a transformação à sua maneira. As pessoas querem a transformação assim como elas querem. Isto não é querer transformação. Não é disso que se está falando. Nisso aí vocês entram numa outra força. É esse querer a transformação em si, sem impor nenhuma condição. Se esta energia da transformação levar vocês a desencarnar, vocês têm que aceitar isso. Vocês têm que aceitar o que a energia da transformação trouxer como bom. E quanto menos vocês criarem expectativas sobre em que direção vocês vão ser transformados, é melhor. Porque quando você já criou uma expectativa, você condicionou tudo. Você está no velho, você está no sistema velho e você está na crise. Você não sai da crise burra. Você não entra na crise inteligente. A nossa arma é uma arma bem diferente da arma terrestre. A arma para nós não sermos desintegrados durante a transição, a arma da gente é soltar as expectativas, soltar os apegos e se abrir realmente para a energia transformativa. Mas uma entrega, dizer, olha, faça de mim o que tiver de ser feito. Aconteça o que acontecer, você faça. Enquanto todo mundo está se armando e todo mundo está se defendendo, a arma inspirada e daqueles que estão encarnados e que são conscientes do momento, esta arma é incompreensível para quem está usando as outras. É exatamente se abrir e deixar que a coisa seja de uma forma lúcida, de uma forma bem direta e bem firme. Porque se houver vacilação, a gente entra na oscilação da crise. Entra na oscilação. E quando a gente começa a entrar em oscilação, isto é ótimo, porque a gente vê que não está fazendo a entrega direito. Porque a única forma da energia superior poder descer e penetrar de uma maneira total esses níveis tridimensionais é esta atitude de entrega e de abertura, não tem outra forma. Porque nós fomos educados pela educação anticósmica, que era nos preparar para a luta pela subsistência, era nos preparar para a concorrência. A nossa educação anticósmica nos preparou para nós sermos melhores do que os outros, nos preparou para nós competirmos. A educação anticósmica nos preparou para nós termos cada vez mais, quando o problema não é ter, o problema é soltar, não é ter. Então nós temos uma educação invertida. Nós somos invertidos diante do que é a evolução de um ser. Isto só pode ser dito agora, porque dito um pouco antes, pareceria loucura. Porque os lúcidos, mesmo os lúcidos, ainda estavam com esperanças de salvar o insalvável. Mas agora nós já estamos chegando num ponto que mesmo os que não são lúcidos já estão vendo que não tem mais solução. Então aí tem que ser dito. Então mudou muito a energia.